Muito bem, pessoal, voltamos lá. Agora na aula de número 4, tá? A aula 3 vocês ganharam de presente, né? Foi uma Ctrl+C, Ctrl+V da aula anterior. Agora a aula 4 a gente entra com algumas coisas novas para trabalhar, tá bom? Então, aqui seguindo, né, a gente também tem aquela relação da presença, de colocar ali sim, né, para contar a presença para vocês. Nessa lista já pediu um nome, tá bom? E daí a gente começa com as informações. Dada a função, e daí ele deu um conjunto, -3, 2, 0 e raiz de 5. Definida pela fórmula, e daí ele deu a função, que é a regrinha da função, que é essa daqui, que é o que a gente vai utilizar, tá? Determine a sua imagem. O que é imagem? Cada valor do domínio, cada valor do conjunto para os valores de x, existe uma imagem para ela, que é uma resposta, certo? Então, vamos pensar assim, para o primeiro valor de domínio, que é -3, qual é a imagem? Então, se eu pegar esse -3 e substituir na minha fórmula, se eu fizer 2 vezes -3 ao quadrado mais 1, quanto vai dar? Veja que eu estou usando o -3 no lugar do x, certo? A única substituição que eu fiz foi tirar o -3 e colocar o x. Então, aqui eu tenho -3 ao quadrado, 9. Então, eu vou ter 2 vezes 9 mais 1. 2 vezes 9 dá 18. 18 mais 1, 19. Então, eu sei que a imagem... Vamos lá. A imagem desse conjunto para -3 é 19. E agora eu vou ver para os outros 3 valores. Eu preciso calcular para 2, para 0 e para a raiz de 5, tá bom? Então, aqui eu já posso dizer que a letra B não é a resposta certa, porque a letra B não traz o 19 como imagem, certo? Então, não esqueçam, imagem sempre vai ser o resultado do domínio, o resultado do valor de x. Peguei o valor de x, passei pela equação, substituindo o valor de x na função, o resultado é a minha imagem, tá bom? Número 2, dado o esquema abaixo, representando uma função de A em B, certo? Determine o domínio, tá? Então, a função de A em B, a primeira função dada, da onde sai a relação, sempre vai ser a função A, tá? E a função que recebe a relação é a função B, por isso de A em B, tá? Quem é o domínio? São os valores do conjunto A, certo? Então, quem é esse conjunto A e quais são os valores? Achou os valores aqui no conjunto, marca a resposta certa. Muito fácil essa questão, tá? Essa aqui, pessoal, questão conhecida, tá? Não vou nem falar desse exercício, a gente já falou no exercício antes. Se você não assistiu essa aula, dá uma procurada nos exercícios anteriores. Lembra lá, parte fixa, parte variável da função. Calcula qual é o valor do salário desse vendedor aqui, tá? Exercício número 4. Em algumas cidades, você pode alugar um carro por R$ 154. Também já falamos desse exercício, tá bom? Então, quem está acompanhando as aulas por aqui, quem está vendo a resolução das atividades e está fazendo junto comigo, consegue acompanhar e está conseguindo fazer aí os exercícios repetidos, porque eles já foram vistos antes, tá bom? Aqui ele está pedindo para esboçar o gráfico, tá? Mas não tem necessidade, porque vocês já fizeram o gráfico lá na lista anterior, tá bom? Então, aqui nós temos 4 exercícios, listinha super curta, com 2 exercícios repetidos, tá bom? Então, bora fazer e colocar em dia aí as atividades de vocês. Qualquer dúvida, coloca nos comentários ou coloca no Class para mim, manda no WhatsApp, tá bom? Que eu respondo para vocês assim que possível. Um abraço, até a próxima lista.